Bem-vindos à semana 3 da nossa disciplina de robótica, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nesta semana 3, iremos falar da metodologia de sistemas de coordenadas equivalentes, que é o primeiro dos dois métodos que nós vamos aprender aí para poder obter o nosso modelo geométrico direto, certo? Então, nós vamos aprender sistema de coordenadas equivalentes, primeiro método, e o segundo método que a gente vai aprender na sequência aí é o de Denavi-Rattenberg, certo? Bem, no sistema de coordenadas equivalentes, a metodologia é a seguinte. O primeiro passo é a gente representar o robô na posição de repouso, na condição inicial. Então, a gente vai colocar o robô, né, na posição em que as articulações ainda não se moveram, né? Não teve nenhum giro, não teve nenhum deslocamento linear, de tal maneira que a gente considere aquela posição como a posição inicial, a partir da qual o robô se move para poder executar alguma tarefa. Em seguida, a gente vai fixar o referencial I no corpo I, no centro da articulação I. Isso significa o quê, pessoal? Nós vamos, para cada articulação, nós vamos definir um referencial, tá? Começando da base até o elemento terminal, colocando um referencial em cada uma das articulações. Então, nós vamos colocar o referencial 0 na base, o referencial I na articulação I, e depois um referencial N mais 1 no elemento terminal, no ponto de interesse. Tá? Os eixos X e YZ são paralelos entre si. Então, a mesma orientação que a gente escolher para o referencial da base vai ser escolhida em seguida para os outros referenciais. Tá? Então, por exemplo, se o X estiver para a direita, o Y para cima e o Z saindo no referencial da base, né? Todos os outros referenciais vão ser escolhidos da mesma maneira, ok? O modelo geométrico direto pode ser obtido utilizando-se as matrizes de passagem homogênea. Então, baseado aí nas matrizes que a gente deduziu na semana passada, a gente vai poder calcular, obter aí o nosso modelo geométrico direto, ok? Então, a melhor maneira da gente compreender isso aqui é através de um exemplo, tá? Um exercício que a gente vai fazer juntos aqui. Então, temos aqui uma estrutura RPPR, que significa isso? Temos aqui uma junta rotativa, uma articulação prismática, outra articulação prismática, outra articulação rotativa. Então, rotativo, prismático, prismático, rotativo, né? Então, o nome que a gente dá para o mecanismo aqui de acordo com os tipos das suas articulações. Temos ainda, né, o mecanismo definido aqui de acordo com os comprimentos de cada um dos seus corpos, né? Então, H1 é a altura aqui da base. A base do robô ela vai estar sempre fixa, né, ao nosso referencial inercial, ou seja, o robô pode mover, pode, né, fazer qualquer movimento, as articulações podem girar, transladar, mas o referencial da base vai estar sempre desse jeito aqui, é um referencial que não se move junto com o robô, ou seja, é um referencial fixo, tá? Depois, então, ele é um referencial zero, então, nesse caso aqui, eu estou escolhendo o X saindo, o Y na horizontal e Z na vertical, tá? Eu poderia escolher qualquer referencial de acordo lá com a regra da mão direita, né? Em seguida, então, eu vou fixar um referencial no centro de cada articulação. Então, na primeira articulação, né, que é dado aqui pelo movimento rotativo, que a gente usa a letra Q1, nós vamos ter o referencial 1 paralelo ao da base, ou seja, o X também vai estar saindo, Y para a direita e Z para cima. Da mesma forma, depois no referencial 2, né, que é o movimento Q2, que é uma junta de translação, uma junta prismática, vou ter aqui o X2 saindo, o Y2 para a direita e o Z2 para cima. E, igualmente na junta 3, né, Q3, X3 saindo, Y3 para a direita, Z3 para cima. A junta 4, que é a junta rotativa,
e depois um referencial N mais 1, ou seja, aqui nós temos N igual a 4, porque nós temos 4 articulações. N mais 1 vai dar 5, ou seja, o referencial 5, ele vai estar fixo no elemento terminal, tá? Então, esses referenciais, eles são móveis, ou seja, quando a articulação se move, o referencial se move junto. Como esse referencial aqui, ele está preso, né, ele está definido aqui no elemento terminal, quando o elemento terminal move, esse referencial se move junto com o elemento terminal. Então, o único referencial que não vai se mover é o da base. Os demais, eles, por exemplo, se a junta 2 transladar para cima, né, o que vai acontecer? Esse sistema referencial aqui vai transladar junto com a articulação para cima, e assim por diante, tá? Se essa articulação girar, esse referencial aqui também vai girar, tá? Então, vamos entender aqui quais são os movimentos. Essa articulação, ela gira em torno do eixo Z0, que é o referencial anterior. Lembrando lá da semana passada, que a gente sempre vai avaliar dois referenciais, né? A cada dois referenciais, a gente vai fazer uma análise. Então, vou analisar o referencial 1 em relação ao 0, vou analisar o referencial 2 em relação ao referencial 1, o referencial 3 em relação ao 2, o 4 em relação ao 3 e o 5 em relação ao 4. Então, a gente sempre vai analisar o referencial I mais 1 em relação ao referencial I, né? Visto que nós já deduzimos as matrizes de passagem homogênea para essas condições, né? Sempre relacionando dois referenciais, tá? Em seguida, né, se a gente tiver a matriz de passagem homogênea do referencial 1 em relação ao referencial 0, a gente vai multiplicar pela do referencial 2 em relação a 1, do 3 em relação a 2, do 4 em relação a 3, do 5 em relação a 4. Quando a gente fizer o produto de todas essas matrizes, né, T01 vezes T12 vezes T23 vezes T34 vezes T45, o resultado dessa multiplicação é T05. O que indica T05? Indica o movimento do elemento terminal em relação à base. Então, a gente sempre vai estar interessado em analisar o movimento do elemento terminal, né, que é o elemento que realiza o trabalho, né, a garra ou o que quer que seja que esteja ali na extremidade do robô, sempre em relação à base. Por quê? Porque a base é um referencial inercial, né? É que nem aquele problema de analisar o movimento de um veículo em relação a uma pessoa que está em pé, né, na rua, fora do veículo. Então, eu estou analisando o movimento do veículo em relação a um referencial que não está se movendo junto com o veículo, né? Aquele velho problema lá da cinemática, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou analisar o movimento dos referenciais móveis, né? Que são os referenciais que estão acoplados a cada uma das articulações até chegar no elemento terminal, e assim eu vou analisar o elemento terminal em relação a esse referencial que não se move, que é o referencial da base, tá? Então, basta a gente fazer esse produto dessas matrizes, e a gente vai ter, então, aí o movimento do elemento terminal em relação ao referencial da base, que é o referencial 0, ok? Então, para analisar 2 a 2, percebam, o referencial 1 em relação ao referencial 0, o que a gente tem? Né? O referencial 0, a gente vai usar aqui, ó, essa nomenclatura, tá, pessoal? Esse sigma aqui, né, que nem o símbolo lá que a gente usa para somatório, sigma 0, o que significa? É a notação que a gente vai usar aqui para o referencial 0, tá? Então, analisando do referencial 0 para o referencial 1, ou seja, sigma 1, né, que significa sigma 1, referencial 1. Então, analisando do referencial 0 para o referencial 1, o que aconteceu com o referencial 1 em relação ao referencial 0, pessoal? Imagine, na condição inicial, né, eu tenho aqui, ó, uma translação em H1, de H1, em qual direção? Na direção de Z0. Então, ó, imagine que você está em pé aqui na origem do referencial 0 e quer chegar lá no referencial 1. Qual o movimento que você precisa realizar para poder caminhar da origem do referencial 0 para chegar na origem do referencial 1? Olha, eu tive que fazer uma translação aqui de H1 na direção de Z0, certo? Então, a gente vai escrever isso aqui, ó, uma translação de H1
né, na direção de Z0. Ok? Primeira parte que a gente analisa aqui é o movimento de translação. Além disso, o referencial 1 vai girar em relação ao referencial 0 assim que a articulação 1 se mover. A articulação 1 é uma articulação rotativa. Então, sempre que ela girar, o referencial 1 vai girar junto com ela. Quando o referencial 1 girar, ele vai girar em relação a qual eixo, pessoal? Em relação ao referencial 0. Ele vai girar no eixo Z0. Percebam, ó, essa junta aqui, ó, é uma junta de rotação, né? Então, eu tenho aqui a regra da mão direita, eu coloco o dedo na direção do eixo e minha articulação ela vai estar girando em torno de qual eixo? Em torno do eixo Z0, certo? Então, eu sempre vou analisar o referencial 1 em relação ao referencial 0. Então, em relação ao referencial 0, eu tive uma translação em Z0 e vou ter uma rotação em Z0. Então, vou escrever isso aqui, ó. Vou ter uma rotação de Q1. O que é Q1? Q1, lembra lá que eram as variáveis, né, generalizadas, as coordenadas generalizadas da junta. O que significa? Se for uma junta de rotação, o Q significa o ângulo que a junta rodou. Se for uma junta prismática, o Q vai indicar o quanto a junta transladou. Nesse caso, então, o Q indica o quanto a articulação girou, o ângulo que ela girou. Então, eu vou ter um giro de Q1, né, graus ou radianos, pode escolher, né, a unidade que vocês queiram ir para representar o ângulo. Então, eu vou ter uma rotação de Q1 em torno da direção Z0. Então, vou escrever aqui, ó, rotação Q1 em torno de Z0. Para caminhar, então, do referencial 0 e chegar no referencial 1, precisei de transladar H1 na direção de Z0, e eu vou ter uma rotação do referencial 1 em relação ao referencial 0 na direção Z0, com um ângulo de Q1, tá? Bem, então o próximo passo é vir aqui, ó, e escrever tudo isso na matriz de passagem homogênea, né? Se vocês se recordam lá da semana passada, essa submatriz 3x3 aqui, ó, é a matriz de rotação. E esse vetor aqui, ó, 3 linhas e uma coluna, é o vetor de translação. Então, o que eu tenho de rotação e o que eu tenho de translação? Bem, vamos começar pela translação. Eu tenho uma translação de H1 na direção de Z0. Lá da matriz de passagem homogênea, lá da teoria da semana passada, o que a gente viu, né? Que a translação era representada por um vetor, né? No qual o primeiro componente era o quanto eu transladava na direção X, o segundo na direção Y e o terceiro na direção Z. Tem uma translação aqui na direção Z de H1, então vou colocar H1, né, no meu terceiro componente aqui desse vetor. Não transladei nada em X, não transladei nada em Y, então 0 é 0. Okay? Então, assim que a gente monta esse vetor de translação. Já o vetor de rotação, o que a gente tem aqui? A gente tem uma rotação em torno da direção Z. Se a gente pegar lá da semana passada também, como que era a matriz de rotação de um ângulo, Q1 no caso aqui, na direção de Z. Era cosseno de Q1, seno de Q1, 0, menos seno de Q1, cosseno de Q1, 0, 0, 0 e 1. Né? Se a gente recordar lá da semana passada, a gente deduziu todas essas matrizes de rotação. Então, se você pegar aqui, ó, cosseno de Q1, né, vai substituindo beta por Q1, né, e assim a gente vai chegar aqui em cosseno de Q1, seno de Q1, menos seno de Q1, cosseno de Q1, 0, 0 e 1. Então, assim, a gente monta aqui a matriz de rotação em torno da direção Z. Complementando a nossa matriz, como a gente já viu, né, a última linha vai ser sempre 0, 0, 0 e 1. Okay? Então, assim, a gente tem a nossa matriz que vai descrever o movimento do referencial 1 em relação ao referencial 0. Na sequência, a gente vai fazer a mesma coisa agora, passando do referencial 1 para o referencial 2. O que eu tenho de movimento quando eu saio de 1 e chego em 2? Ó, ignore agora todo o restante do robô para frente e para trás. Eu estou parado, estou em pé em cima de Q1, de articulação Q1, e estou enxergando o movimento de Q2. Tá? O que acontece para eu sair de 1 e chegar em 2? Eu vou ter que transladar H2 na direção de Z1,
Então, eu tenho uma translação de H2 na direção de Z1. E, além disso, essa articulação 2, ela translada nessa direção aqui. É uma junta prismática, portanto, é uma junta de movimento linear nessa direção aqui. Que direção é essa? É a direção Z1. Portanto, eu tenho um movimento Q2 na direção de Z1. Certo? Então, eu tenho aqui duas translações. H2, para sair de 1 e chegar em 2. E quando eu chegar em 2, essa articulação aqui, esse referencial 2, ele se move junto com a junta 2. Ou seja, quando essa junta vai para cima, ela vai deslocar Q2. Quando ela vem para baixo, ela vai deslocar também de um ângulo Q2. O sinal vai estar embutido no valor de Q2. Se for uma translação no sentido do eixo Z1, vai ser um valor positivo para Q2. Se essa articulação transladar no sentido contrário de Z1, o valor de Q2 vai ser um valor negativo. O sinal já vai estar embutido aqui dentro do valor de Q2. Portanto, o que eu tenho aqui? Duas translações na direção de Z. Como que fica a nossa matriz de passagem homogênea? Eu não tenho nenhuma rotação, então a matriz de rotação é a própria identidade, como a gente já viu na semana passada. E a matriz de translação? Duas translações na direção de Z significa, então, que eu vou ter aqui um Q2 mais H2. Tá? Vou somar, porém, se o valor de Q2 for negativo, o próprio valor de Q2 aqui vai ser um valor negativo. Tá? Aqui eu tenho uma soma, por quê? Porque eu considero sempre Q2 positivo, porém, se a translação for no sentido negativo, automaticamente o valor de Q2 vai ser negativo. Ok? Então, assim, a gente tem aí a matriz de passagem de 1 para 2, ou seja, o movimento do referencial 2 escrito em relação ao referencial 1. Próximo, do referencial 2 para o referencial 3, o que a gente vai ter? Para sair de 2 e chegar em 3, eu preciso transladar L na direção de Y2, então tem aqui uma translação de L na direção Y2. E, além disso, essa articulação é uma articulação prismática, que vai estar transladando nessa direção, que é a própria direção de Y2. Portanto, eu tenho duas translações, tanto L quanto Q3 na direção de Y2. Então, se eu tenho uma translação na direção de Y, vou escrever aqui, no segundo componente do meu vetor de translação, L mais Q3. Tá? Não tenho nenhuma rotação, então a minha matriz de rotação é a própria identidade. Ok? Próximo, de 3 para 4, o que a gente vai ter? Imagine que você está em pé aqui em 3, olhando o referencial 4. Para sair de 3 e chegar em 4, você precisou de transladar H3 na direção de quem, pessoal? Na direção de menos Z3. Nesse caso aqui, o sinal é importante. Então, eu tive que transladar menos H3 na direção de Z3 ou H3 na direção de menos Z3, dá na mesma. Você pode dizer das duas maneiras. O importante é que o sinal de H3, nesse caso, vai ser negativo. Por quê? Porque Z está apontando para cima. Se eu colocar mais H3, significa que eu estaria andando para cima, né, de H3. Porém, o meu mecanismo, né, o design dele aqui, a estrutura, né, a geometria dele, tem uma barra aqui para baixo, ou seja, na direção de menos Z3, ou menos H3 na direção de Z3. Ok? Além disso, para sair de 3 e chegar em 4, o referencial 4 ele está preso em uma articulação que gira. Gira em torno de qual direção? Novamente, é um giro em torno da direção de Z3. Perceba que essa articulação, novamente, põe o dedo na direção de Z3, dedão, e com os outros dedos você gira em torno desse eixo. Portanto, esse movimento aqui vai ser dado em torno da direção de Z3. E a junta 4, ela vai girar de qual ângulo? De um valor Q4. Portanto, eu tenho um Q4 em torno de Z3. Aqui, pessoal, é sempre o referencial anterior, ok? Z3, ou seja, eu estou andando H3 na direção de menos Z3 e estou gerando Q4, que é o valor que vai provocar a rotação do referencial 4, em torno de qual eixo? Sempre em torno do referencial anterior, ou seja, em torno de Z3, ok?
Então, com isso, a gente monta aqui também a matriz de passagem homogênea do referencial 3 para o referencial 4. Primeiro, eu vou ter aqui uma rotação em torno de Z. Então, vou pegar lá a minha matriz de um ângulo Q4 com um giro em relação ao eixo Z. Vou substituir o meu ângulo, então, por Q4. E já na minha matriz de translação, no meu vetor de translação, eu vou ter aqui uma translação na direção de menos Z3, ou seja, menos H3. Ok? Depois de 4 para 5, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, de 4 para 5, novamente uma translação de H4 na direção de menos Z4, ou menos H4 na direção de Z4. Tá? E o elemento terminal, esse referencial aqui, ó, não tem nenhuma articulação no elemento terminal. Portanto, esse referencial não gira e nem translada devido ao movimento de nenhuma articulação. Portanto, ele está fixo aqui no elemento terminal. Né? Então, o único movimento que eu tive de 4 para 5 é a própria translação aí de menos H4 na direção de Z4, está aqui na nossa matriz de passagem homogênea, ok? Por fim, o que a gente vai ter? Eu quero analisar o movimento do elemento terminal em relação à minha base. Portanto, eu tenho que analisar eu tenho que obter a minha matriz T05. Como que eu obtenho T05? T01 vezes T12 vezes T23, T34, T45. Então, um produto de todas essas 5 matrizes. Tá? A gente vai multiplicar T01 vezes T12, o resultado a gente vai multiplicar por T23, o resultado a gente vai multiplicar por T34, e o resultado a gente vai multiplicar por T45. Sempre nessa ordem, devido ao produto das matrizes não ser comutativo. Bem, aqui a gente vai entrar a partir, né, daqui 2 semanas, eu vou mostrar como fazer isso no MATLAB, esse produto de matrizes, tá? Mas, normalmente, vocês precisariam fazer esse produto, né, à mão para recordar aí como que faz esse produto de matrizes, tá, pessoal? Um produto de matrizes 4x4, como que faz essa continha à mão aí? Então, é importante vocês tentarem fazer para ver se vai chegar nesse resultado aqui, tá? Depois que vocês fizerem à mão, confirmar que bateu a resposta, eu vou mostrar para vocês, então, como fazer no MATLAB, e aí vocês vão poder comparar a resposta do MATLAB com a resposta que vocês encontraram aí fazendo a conta à mão, para ter certeza que ambos os resultados batem, tá? Então, produto de matriz simbólica. Por que simbólica? Porque a gente considera aqui, né, que, né, seno, cosseno, H, né, e de maneira que eu não dê valores, tá? Deixo de maneira simbólica e assim a gente vai fazer essa conta aí no MATLAB também, de maneira simbólica, ok? Bem, terminou o exercício? Falta só um detalhezinho, ó. Como que a gente interpreta essa matriz, né? Primeiro, eu tenho aqui a translação. Então, eu tenho a translação do elemento terminal em relação à minha origem. Ou seja, onde que o elemento terminal está no espaço, a posição do elemento terminal no espaço em relação à minha origem. Então, quando as minhas articulações se moverem, eu vou ter aqui um valor de Q1, Q2, Q3, que vão, ao serem substituídos aqui nas minhas expressões, né, vão me dar exatamente aonde que o meu elemento terminal está no espaço. Então, eu quero saber qual a coordenada X do meu elemento terminal quando a articulação Q1, Q2, Q3 se mover. Bem, basta vir aqui, substituir então os valores de Q1, Q2, Q3 nas minhas equações, e assim eu vou ter exatamente a posição, a coordenada X do elemento terminal, a coordenada Y do meu elemento terminal e a coordenada Z do meu elemento terminal em relação à minha origem. Ou seja, eu estou em pé aqui na origem e estou aqui na minha origem é a posição 0, 0, 0, certo? O referencial, a origem do meu referencial está exatamente na base. Então, eu estou em pé ali na base e estou olhando no meu espaço para ver onde que está o meu elemento terminal. Quais as coordenadas x, y, z do elemento terminal. Então, são calculadas por essas equações que a gente obteve aqui com esse produto de matrizes. Então, sempre, pessoal, sempre na matriz de passagem homogênea, esse elemento aqui, ó, vai me dar a coordenada x do elemento terminal, esse elemento, essa expressão vai me dar a coordenada y em relação
a base do elemento terminal e aqui a coordenada Z. Né? Então, onde que o meu elemento terminal está posicionado em relação à minha origem que está ali na base, ok? Então, basta substituir os valores. Por isso, modelo geométrico direto, percebam, eu dou para vocês os valores das articulações e vocês vão calcular para mim a posição do elemento terminal, ok? Além da posição, o que vocês também vão calcular a partir, né, do nosso MGD? A orientação do elemento terminal, ou seja, de que maneira que o elemento terminal está orientado em relação àquela posição, tá? O que significa isso, pessoal? Matematicamente, a gente vai saber a orientação do elemento terminal a partir dessa matriz aqui, que a gente chama de matriz dos cossenos diretores, tá? Ou seja, essa matriz indica para a gente como que o referencial do elemento terminal está orientado, ou seja, aqui está meu elemento terminal, nessa posição, mas como que ele está? Ele está assim, ele está assim, ele está assim, ele está assim. Ou seja, imagine que eu quero pegar um objeto e o meu elemento terminal alcançou esse objeto. Mas de que maneira que ele alcançou esse objeto? Assim, 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 assim. Ou seja, qual a orientação do meu elemento terminal que matematicamente vai ser dado, então, por essa matriz, que é a matriz dos cossenos diretores. Tá? Novamente, como que a gente vai calcular esses elementos dessa matriz? Dados os valores de Q1, Q2, Q3, Q4, basta a gente substituir, e a gente vai ter, então, a posição XYZ e a matriz dos cossenos diretores, dado por essa matriz 3×3 aqui, ó. Substitui os valores de Q1 e Q4 aqui nos elementos, que a gente vai ter, então, a partir dessa matriz, a orientação do nosso elemento terminal definida. Tá? Bem, vamos extrapolar um pouquinho aqui essa interpretação dessa matriz de cossenos diretores, né? Às vezes fica um pouco abstrato para a gente entender o que essa matriz de cossenos diretores significa. Né? Então, vamos partir para esse exemplo aqui agora, para a gente poder entender um pouco melhor o que significa a orientação do elemento terminal ser dada pela matriz dos cossenos diretores. Tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui agora. Imaginem que nós temos dois referenciais, 1 e o 2, e eu quero saber a orientação do referencial 2 em relação ao referencial 1. Se o referencial 2 estiver alinhado com o referencial 1, ou seja, se a orientação do referencial 2 for a mesma do referencial 1, como que vai ser essa matriz dos cossenos diretores? Bem, x2 está na mesma direção de x1. Então, como que vai ser essa primeira coluna aqui da minha matriz dos cossenos diretores? 1, 0, 0. Por quê? Porque o vetor x2 está em 1i mais 0j mais 0k, ou seja, o vetor x2 está na própria direção, ou seja, 1i, ou seja, na direção de x1, ou seja, x2 coincide com x1. De maneira semelhante, vamos interpretar aqui, ó, a matriz dos cossenos diretores para o vetor y2. Né? Então, quero saber como que o meu vetor y2, né, o meu eixo y2, está orientado em relação ao referencial 1. Percebam que o referencial, o eixo y2, coincide com o referencial, o eixo y1 do referencial 1. Certo? Então, o eixo y2 coincide com o eixo y1. Então, y2, como que é escrito aqui em relação ao referencial 1? 0, né? 0i mais 1j mais 0k. Portanto, y2 coincide aqui, ó, com y1. Mesma forma, z2. Z2 coincide com z1. Portanto, 0, 0 e 1. Então, quando a gente olha para a matriz dos cossenos diretores, como que a gente interpreta ela? A gente interpreta olhando a cada coluna, né, como que os eixos estão, né, orientados. Portanto, x2 coincidente com x1, y2 coincidente com y1 e z2 coincidente com z1. É assim que a gente interpreta a matriz dos cossenos diretores. Mais um exemplo aqui para a gente, ó. Imagine agora que o referencial 2 está assim, né, e o referencial 1 continua o inercial. Aqui, pessoal, a gente pode interpretar o referencial 2, imagine, como sendo o referencial que está lá no elemento terminal, na verdade não é 2, é o 5, mas apenas
para simplificar aqui a nossa notação. Imagine que na condição inicial, tanto o referencial do elemento terminal quanto o referencial da base, eles estavam alinhados. Não foi assim que a gente escolheu o sistema de coordenadas equivalente? X paralelo, Y paralelo e Z paralelo. Portanto, na condição inicial, a matriz de cosseno diretores é a própria identidade, igual esse exemplo aqui, tá? Própria identidade. Quando o elemento terminal girar, ou seja, ele mudar a sua orientação, imagine que ele girou de tal maneira que o Y agora está coincidente com Z e o Z2 está no sentido contrário de Y1. O que aconteceu aqui? Tivemos uma rotação de 90 graus do referencial 2 em relação ao referencial 1. Tá? Imagina, na condição inicial, o X2 alinhado aqui, o Y2 estava apontando para cá e o Z2 estava apontando para cima. Se eu pegar todo esse todos esses meus eixos aí do referencial 2 e girar em relação a X1, o que vai acontecer? Se eu estou girando em relação a X1, X2 vai coincidir com X1, ou seja, o giro foi na direção de X. Como que a gente faz? Coloca o dedão na direção do X e gira os outros eixos. Então, se eu girei aqui, coloco o dedão na direção do X1 e gira o meu referencial 2. O que vai acontecer? O Y2 que estava aqui veio para cá, de quantos graus? 90 graus, certo? E o Z que estava aqui veio para cá. Ou seja, quanto que eu girei em torno de X? 90 graus. Então, uma rotação em torno de X de 90 graus, como que a gente obtém a matriz de rotação? Ou seja, matriz dos cossenos diretores, né? Rotação em torno de X, se a gente for pegar lá da semana passada, vai ser 1, 0, 0, 0 cosseno e seno, 0 menos seno e cosseno. Substituindo aí o θ por 90 graus, né? Tivemos aqui uma rotação de 90 graus em torno de X. Eu vou ter, então, essa matriz aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 1, né? Substituindo o cosseno de 90, o seno de 90, né? Aqui na matriz. E, por fim, 0 menos 1 e 0. Como que a gente interpreta novamente essa matriz dos cossenos diretores? O X2, ele vai estar em 1, 0, 0, ou seja, X2 está em 1i, 0j e 0k, ou seja, o X2 está coincidindo com o X1. Então, é assim que a gente interpreta essa coluna. Essa coluna, o Y2, ele vai estar coincidente com quem? Com 0i mais 0j mais 1k, ou seja, o Y2 está coincidente com a direção 1k, ou seja, Z, direção Z. Então, Y2 está coincidente com a direção Z1. E o Z2, ele vai estar na direção de menos Y, certo? Menos J, 0i, menos J e 0k. Menos J significa, então, que Z2 está na direção contrária de Y1. Ok? Então, é assim que a gente interpreta aí a matriz dos cossenos diretores. Perfeito? Então, matematicamente, a orientação do elemento terminal vai ser dada por uma matriz. Quando a gente olhar para essa matriz, a gente vai saber exatamente como que o referencial do elemento terminal girou, ou seja, como ele se orienta em relação ao referencial da base. Ok? Pergunta, na matriz de passagem homogênea abaixo, qual movimento ocorre primeiro? A translação ou a rotação? Então, imagine que eu tenho aqui, nesse exemplo agora, cosseno de Q1 menos seno de Q1, seno de Q1, cosseno de Q1, e aqui L0, 0 e 1. Tá? Quando eu olho para essa matriz, né, eu percebo que o referencial 1 em relação ao referencial 0, eu tive uma translação de L na direção de X, e tive aqui uma rotação em torno da direção de Q1, em torno da direção de Z. Tá? Se você pegar essa matriz aqui, é a matriz que vai me dar aí a rotação em torno de Z. Bem, eu tive esses dois movimentos do referencial 0. Para sair do referencial 0 e chegar no referencial 1, eu tive que transladar de L e eu vou ter uma rotação de Q1. Tá? Bem, são dois movimentos para dar o referencial 1 em relação ao 0. Mas esses dois movimentos, eles ocorrem simultaneamente? Ocorreu um, depois ocorreu o outro? Em qual sequência? Né? É uma dúvida que às vezes o aluno fica. Olha, quando eu olho para a matriz, significa que eu tenho aqui uma translação e uma rotação. Mas esses dois movimentos estão ocorrendo simultaneamente ou um ocorreu antes do outro, né? Na verdade, pessoal, um ocorreu antes do outro.
Qual ocorreu primeiro? Né? A resposta é, a translação ocorre primeiro. Tá? Como que a gente sabe disso? Se a gente tiver uma translação de L na direção de X e depois uma rotação de Q1 em torno de Z, como que vai ficar a minha matriz? Ou seja, primeiro a translação e depois a rotação. Então, primeiro a translação, eu escrevo aqui a matriz de passagem que me dá a translação. Depois a rotação, vou escrever aqui uma matriz de passagem homogênea que me dá a rotação em torno de Z, de Q1. Multiplicando, então, na sequência, pessoal, a sequência é primeiro a translação, depois a rotação. Então, eu vou fazer o produto da mesma sequência. Primeiro a translação, depois a rotação. A gente vai obter aqui, ó, exatamente essa matriz de passagem homogênea, que era o enunciado da nossa pergunta aqui. Perceberam? Seria diferente se eu fizesse primeiro a rotação de Q1 e depois a translação de L. Como que seria feito? Como que ficaria essa matriz? Bem, se primeiro é a rotação, eu vou escrever a matriz de rotação, e se depois viesse a translação, eu teria aqui a matriz de translação. Multiplicando nessa sequência, percebam que a última coluna aqui eu não teria apenas L, eu teria L cosseno de Q1 e L seno de Q1. Portanto, transladar L na direção de X e depois rotacionar Q1 na direção de Z é diferente de primeiro rotacionar Q1 na direção de Z e depois transladar na direção de X. Perceberam que, matematicamente, a resposta não é a mesma e a explicação simplesmente é o produto de matrizes não é comutativo, né? Aquilo que a gente já sabia. Então, eu tenho que multiplicar na sequência que o movimento ocorre, tá? Então, nesse caso, primeiro ocorre a translação e depois a rotação para a gente chegar numa matriz conforme essa daqui que eu questionei para vocês. Ok? Uma outra maneira da gente chegar a isso, mais visual, para quem não entendeu ainda, é o seguinte. O caso 1, imagine que primeiro eu estou transladando e depois rotacionando. Então, eu tenho um referencial zero. Primeiro eu vou transladar, o que vai acontecer? O meu referencial zero vai transladar na direção de x0, ou seja, o meu referencial ele vai vir na direção de x0, de L, passando a ficar aqui, ó, x0, y0 e z0. Tá? Então, imagine que o x0, y0 e z0 aqui é simplesmente o referencial inicial transladado de L aqui para a direita. Ok? Depois eu tenho uma rotação em torno de Z. Então, vou pegar esse meu referencial zero que transladou aqui de L e vou girar em torno de Z. De novo, rotação em torno de Z, coloco o dedão na direção de Z e giro os outros eixos. Ó. O x0, então, girou para cá, e o y0 girou para cá. Se é rotação em torno de Z, a direção de Z1 coincide com a direção de Z0. Okay? Então, percebam, o meu referencial final é esse referencial aqui, ó. Z aqui, X aqui e Y aqui. Em que posição? Na posição L para a direita. Ok? Caso contrário, caso primeiro eu fizesse a rotação e depois a translação, como que ficaria o meu referencial no final do movimento? Ó? Imagina, eu tenho o meu referencial, então, x0, y0, z0 aqui. Primeiro eu rotacionaria em torno de Z, portanto, eu teria aqui Z1 coincidente com Z0, o X saiu daqui e veio para cá, o Y saiu daqui e veio para cá. Então, após a rotação, eu teria esse referencial 1 aqui. Então, primeiro eu rotacionaria, depois eu iria transladar na direção de X. Então, se eu transladar na direção de X, eu vou transladar na direção aqui, ó, de X1, ó, e o meu referencial vai sair daqui e vai vir para cá. Por quê? Porque o meu referencial agora não está mais com X para a direita. Quando eu girei o meu referencial X, o meu eixo X1 veio para cá. E agora, se eu transladar na direção de X1, eu vou transladar nessa direção aqui, e não mais nessa. Portanto, o meu referencial vem aqui para cima, ó. Perceberam que eu transladei na direção de X daqui para cá? Eu peguei o meu referencial 1 e transladei na direção de X. No final do movimento, onde que está o meu referencial? Percebam que ele não está na mesma posição desse caso de primeiro transladar e depois rotacionar. Por quê? Porque agora ele está numa posição em relação ao referencial zero, ó,
que tem uma componente aqui e uma componente aqui, ó. Ele não está mais simplesmente em L na direção de x0. Ele está L cosseno de Q1 na direção de x0 e L seno de Q1 na direção de y0. Se a gente olhar aqui, ó, L cosseno de Q1 na direção de x0 e L seno de Q1 na direção de y0. Então, portanto, o referencial final em relação da base, ele não vai ter apenas uma componente de translação em x. Ele vai ter transladado um pouco em x e um pouco em y, ou seja, ele vai ter uma componente aqui, ó, né? Se a gente pegar aqui o nosso ponteiro, ó, a gente pode, então, representar exatamente aonde que está o meu referencial final, ó. Esse componente aqui, que vai ser L cosseno. Vou ter essa componente aqui, que vai ser L seno. E aqui eu tenho a minha componente L. Perdão aí pela curva feita com o mouse, mas eu acredito que dê para vocês entenderem. Eu transladei L na direção de x, ó. Portanto, eu transladei nessa direção e não mais nessa direção. Por quê? Porque quando o referencial girou, o meu x saiu daqui e veio para cá. Portanto, a minha translação vai ser na direção de x aqui e não mais aqui. Ok? Então, percebam que o movimento, a sequência do movimento, ela resulta em posições finais diferentes para os meus referenciais e, consequentemente, se o meu referencial está preso ao elemento terminal, movimentos diferentes para o elemento terminal. Então, é assim que a gente interpreta as matrizes, pessoal, de passagem homogênea dos cossenos diretores, e é assim que a gente deve operar aí a multiplicação das matrizes, sempre na sequência do movimento. Ok? Novamente, eu agradeço aqui, né, as notações de aula do aluno Wilber, né, que foi possível a gente montar esses slides aqui, e com isso a gente finaliza essa terceira semana de vídeos, ok? A gente continua aí na semana 4. Nos vemos então. Até mais, obrigado.